Academia Gaviões 24 horas. Essa família cuida bem de você. E nós temos profissionais qualificados para te ajudar a chegar no objetivo que você precisa, com equipamentos de última geração, na melhor academia, que é a nossa unidade prêmio aqui de Pinheiros. E eu tô com o professor Gustavo, tudo bem, Gustavo? Beleza? Ele vai me falar um dos exercícios mais comuns de erro na academia. Qual que seria esse? Um exercício muito básico que a gente vê a galera errando na academia é a puxada alta supinada. Tchau. Há uma grande tendência da galera compensar, jogando a sobrecarga nas estruturas moles com relação a tendão, ligamento e articulação. Então a gente vai iniciar com ele, que é um exercício básico, um exercício que a maioria dos iniciantes é recomendado fazer por conta das nossas posturas do dia a dia funcionais, que acabam gerando várias compensações posturais. Encaixa as pernas lá embaixo. Vou fazer como um aluno normalmente faz durante o dia, pra gente já ver qual é o erro. É uma boa. Ó, primeiramente a supinada é a palma da mão virada pra você. Essa pegada com a palma da mão virada pra frente, ela vai exigir muito mais estabilização. E isso para um iniciante vai dificultar bastante a movimentação. Ou seja, não é supinada a palma da mão virada para isso. Supinada sempre palma da mão virada pra você, no caso da puxada. Faz o que normalmente você vê a galera fazendo na academia. Sério? Isso, devagar. Vamos tentar. Ó, vai lá, pode fazer. Claro que eu tô com um peso curto, mas eles colocam um monte de peso e fazem isso. Ó, para lá embaixo. Vai dar agora. Aqui, qual o problema? A gente já tem uma compensação, uma rotação anterior, tá? Então, uma lateralização da cabeça do número que diminui o espaço subacromial, que vai ter essa sobrecarga na articulação, nos tendões, nos ligamentos do ombro, tá? Por isso que muita galera começa a treinar e começa a sentir dores no ombro, por conta dessa compensação nesse exercício e em diversos outros. Como que a gente vai resolver isso? Primeiro a gente vai ajustar a distância dos braços. Fica de pé primeiro ali. Sempre que você for pegar, você vai pegar mais ou menos entre a linha do dedinho, mais ou menos na linha do ombro. Ficar a 90 graus aqui, tá? Vai inclinar levemente o tronco. Eu quero que você deixe alongar lá em cima primeiro. Você vai fazer o abaixamento da escápula junto com a retração. A escápula é esse osso das costas aqui, ó. Junto com a retração, que é o fechamento dela aqui, ó. Vem fechando, ó. Isso. Ó, alonga, cotovelo virado pra frente. Alonga lá em cima, desceu, vem fechando aqui, ó. Fechando, fechando. Aí ele está puxando, jogando o cotovelo pra dentro. Aí, eu quero aqui, ó. Isso. Sobe, deixa alongar, ó. A gente percebe que aqui não tá tendo a contração dessa musculatura. A gente vai fazer como? O alongamento, faz o abaixamento com a retração, vem fechando aqui, ó. Como se quisesse esmagar meu dedo. Isso, isso. Aqui, ó. Agora sim, nós estamos tendo essa contração da musculatura de romboide e trapézio médio, que é essa musculatura central. Quando a gente for voltar, você vai manter esse encaixe e volta somente o braço, pra gente alongar essas musculaturas do manguito. Alongou. Isso. Deixa levar. Faz o abaixamento. E vem fechando. Isso. Sempre em 2 tempos. Muito mais fácil para o iniciante pegar a movimentação quando a gente faz dessa forma, tá? E um detalhe, se a gente ver na vista lateral, ele vai trazer sempre a barra entre o nariz e a boca. A galera comete muito erro de puxar a barra lá na frente, o que causa anteriorização também, tá? Então sempre nesse posicionamento. Mais uma pra galera só entender como que vai fazer. Faz o alongamento, o abaixamento, com a retração que vem. Eu gosto de falar para os alunos imaginarem que eles estão com um lápis aqui, ó, que estão apertando esse lápis. Volta devagar. Isso, deixa alongar. Faz o abaixamento de novo. Vem com a retração. É isso aí. Perfeito. E sempre, ó, abdômen ativado. Fecha esse abdômen aí, ó. Isso aí. Deixa alongar. Alonga novamente. Faz o abaixamento da escápula com a retração. Isso aí. Perfeito. Gente, não é tão simples não, tá? Mas é muito comum ver os alunos errados. Quando eles também não querem deitar no equipamento, fazer o exercício como se estivesse indo para trás. Exato, porque o exercício vira, na verdade, uma remada, né? O pessoal inclina tanto o tronco, começa a puxar aqui ou aqui, que o exercício vira uma remada. Tira o propósito da gente fazer uma puxada supinada, que é uma variação do estímulo, né? Isso aí, gente. E nós aqui da Gaviões de Pinheiros, nós estamos preocupados sempre com o bem-estar do nosso aluno. E os profissionais estão aqui para te ajudar, para te orientar e para você poder fazer o melhor exercício com melhor técnica, não machucar a articulação, não machucar nada e ter um bom resultado. Aqui nós temos os melhores equipamentos em toda a nossa rede de Gaviões. Então venha fazer parte dessa família você também. E hoje estamos com mais um convidado diferente. Também aquele esquema, fizemos um treininho básico para dar algumas dicas.
E agora eu vou entrevistar ele. Gustavo, fale um pouco de você para os nossos seguidores. Se apresente para eles. Prazer, eu me chamo Gustavo Feitosa, no Instagram vocês vão me encontrar como @personalfeitosa, tá? Sou formado em Educação Física há mais ou menos 8, 9 anos. Minha especialidade atualmente, trabalho muito com correção postural e questões estéticas voltadas para pessoas que focam em emagrecer e querem melhorar a sua autoridade e até a aparência no dia a dia. Então vamos lá, Gustavo. 9 anos de Educação Física. O que você tem encontrado hoje em dia de um grau de dificuldade nos alunos? Um grau de dificuldade que eu vejo nos alunos atualmente às vezes a dificuldade de entender realmente quais são os objetivos, né? Então, às vezes a gente encontra alunos que eles querem melhorar em vários quesitos, tanto em aspectos físicos, aspectos funcionais e até estéticos, mas muito por conta de expectativas incorretas, eles acabam errando no objetivo que eles têm afinal, entendeu? Então a gente encontra alunos às vezes que desejam muitos resultados que naquele momento não vão chegar de imediato. Então é muito a dificuldade de ter paciência para poder chegar nesses resultados, né? A rede social hoje, ela faz com que as pessoas se comparem muito com expectativas irreais. Então, às vezes a gente chega os alunos que chegam, você já deve ter passado por isso também, chega aquela foto daquele cara que é atleta, às vezes eu falo assim, eu não quero ficar muito grande, eu só quero ficar desse jeito. Muitos fazem isso. Aí quando você vai explicar para o aluno que aquilo é um trabalho de constância, aquilo é um trabalho que vai levar muito tempo, que ele vai ter que ajustar a alimentação, que ele vai ter que ajustar a rotina, que ele vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder chegar naquele objetivo, a pessoa vê que às vezes não é o que ela realmente quer. Porque a gente sabe que é um processo que leva muito tempo. Então, às vezes, eu acho que essa quebra de expectativa, essa expectativa muito elevada, não que você não possa ter sonhos, eu quero ser um atleta, mas eu acho que isso é super válido, a gente tem que ter, mas a gente tem que começar com uns pequenos passos e saber que aquilo vai ter um preço, a gente tem que pagar os preços para poder chegar naquilo. Então, acho que é muito erro da expectativa ou querer que as coisas sejam muito fáceis. E me fala uma coisa, quando você saiu da faculdade, você ficou muito nervoso? Cara, quando eu me formei, eu não fiquei tão nervoso. A minha faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu era muito tímido, né? Que eu saí da época, eu fazia TI. Então, quando eu saí da TI para ir para educação física, eu fui de um mundo para outro, né? Totalmente uma mudança total. E no começo eu tive muita dificuldade. Mas durante a minha formação, eu tive professores muito bons que me ajudaram muito nessa questão do desenvolvimento para poder sair daquele rapaz que eu era tímido para uma pessoa que conseguiria trabalhar na academia, falar com todos os tipos de pessoa. Então acho que a minha formação me ajudou muito. Fora os cursos que a gente acaba fazendo por fora e ter aquilo em mente, né? Que profissional de educação física a gente não pode ser tímido, né? A gente tem que saber falar com todo mundo e saber abordar todo tipo de pessoa. Então tudo isso faz a diferença. Eu te pergunto isso porque, como todo mundo sabe, eu ainda estou me formando em educação física e eu já tive meus momentos de nervosismo em sala de aula. O aluno me faz uma pergunta e eu fico, meu Deus, eu sei responder isso? E você fica meio trêmulo, né? Mas a gente vai aprendendo com os erros também, né? E eu acho isso muito interessante. Eu agradeço a todos os professores em sala de aula que já me fizeram minha mentoria e aos personagens que eu conheço ao longo do tempo que vão dando uma dica aqui, uma dica ali, né? E agora eu vou te fazer umas perguntas que alguns alunos me perguntam, né, durante os treinos, e eu vou ver o que você acha sobre essas perguntas. Eu sou estudante, eu estou aprendendo com eles, tá, gente? Vamos lá. Qual que é a maior dificuldade que você enxerga hoje que as pessoas começaram a treinar e elas podem superar isso? A maior dificuldade que eu vejo é as pessoas terem a constância. A constância de manter o foco naquele objetivo. Então a gente vê muito o pessoal que começa a treinar, treina uma semana, treina 2 e depois para. Então, eu acho que a maior dificuldade no público geral é sempre essa questão da constância, a consistência de manter o que precisa ser feito para poder chegar nos resultados. Eu acho que é a maior dificuldade, assim, no geral. Muitos vêm, né? Fica um dia, aí depois na outra semana volta de novo, e que quer ter o resultado do dia pra noite. Exato, ainda mais agora nesse período que a gente sabe que tá chegando o verão, tá chegando perto do fim do ano, então começa os projetos verões, o verão, todo mundo quer ficar fitness, todo mundo quer colocar o melhor shape da vida, e às vezes acha que aquilo vai acontecer em 1, 2 meses, e às vezes é um processo que dependendo do ponto inicial da pessoa vai demorar mais, né? E a pessoa acaba desanimando com 1 semana, 2 semanas, ou até o exagero, né? A pessoa chega aqui e quer fazer 1h30, 2 horas de treino, e aí fica super hiper dolorido, no outro dia não consegue levantar da cama, aí fala, musculação não é pra mim, e para. Mas a musculação, ela é pra todos. Eu costumo dizer que ela é a mãe de todas as atividades físicas.
Então, se você tiver paciência, você trabalhar, você estimular, você vai conseguir o resultado que você quer da forma mais segura e mais efetiva possível. Se a gente for analisar, atletas de futsal fazem musculação, atletas de qualquer modalidade olímpica, se você for pegar ali, não são só pessoas que querem fins estéticos. Então, ela consegue fazer que a gente trabalhe de uma forma individualizada para o seu objetivo, para o que você quer. Isso é o que eu acho de mais maravilhoso na musculação. Então, quando a gente pega outras modalidades, que é, o treino específico eu treino daquilo, eu treino para aquilo. Aqui na musculação, não, a gente consegue pegar o aluno, não, o aluno precisa melhorar isso. Se o professor estiver capacitado, que eu acho que é o foco de todos nós, é poder chegar para o aluno e falar assim, ó, tá, você precisa disso, eu vou te passar isso para isso. E a gente vê a transformação que o aluno tem naquele tempo. Eu acho que é a coisa mais maravilhosa de todas. E para isso que é necessário o aluno entender que personal é muito importante na vida do aluno. Porque o professor de sala tem muito a gente no mesmo horário. E a gente não consegue dar atenção para todo mundo ao mesmo tempo. Então, quando você quer um objetivo específico, eu acho super interessante você ter um personal. Para que você tenha realmente uma atenção específica para aquele objetivo, não é? Porque às vezes você monta um treino, o aluno segue, mas às vezes segue de qualquer jeito. E assim, eu já trabalhei muito tempo como professor de sala. Hoje em dia eu trabalho somente com um treino personalizado, só como personal. E eu percebi que mesmo eu me esforçando ao máximo, que nem eu trabalhei em algumas academias que tinha aquele treino, passa aquele treino pro outro aluno, aquele treino pro outro aluno também, e eu nunca gostei disso, eu gostei de individualizar o máximo. Mas a gente não consegue fazer isso muitas vezes, porque às vezes você tem que estar do lado do aluno aí para poder mostrar para ele. Aí você pega um horário de pico, às vezes tem professor que trabalha 6, 7 horas da noite, você tá lá sozinho, tá você e o professor, tem 200 alunos, 300 alunos em sala. Por melhor que você seja, você não vai conseguir dar aquela atenção que ele merece. Você vai conseguir ajudar uma coisa ou outra, mas uma coisa vai fugir da sua mão, não tem jeito. Então quando você consegue, ou quando você tem um personal, você consegue contratar um personal, você consegue ter aquilo de forma individualizada. Aí ele vai fazer um negócio específico para você, ó, tipo, ó, é isso que você precisa? Tá, a gente vai alongar aqui, vai fortalecer aqui, tal, vai passar por esse processo e você vai chegar aqui. É muito mais preciso. É individualizado, né? Então, gente, valorize seu personal, viu? Outra pergunta, se você tivesse que dar apenas um conselho, quais os 3 pilares essenciais para mudar o corpo de forma saudável e duradoura, o que seria? Os 3 pilares, eu acho que inicialmente alimentação, entender que o processo leva tempo e eu acho que a persistência. Como eu estava comentando antes da gente começar a filmagem, né? Quando eu comecei a treinar eu pesava 67 quilos. Hoje eu tenho 105. Que eu? Com a altura que eu tenho, 1,85. Imagina, eu tenho foto, depois eu te mostro. Meu Deus. Eu falo que eu parecia a barra do supino, com a camiseta. E depois de falar quanto que eu pesava. Então, depois eu te converso, eu quero ver também. Tava até mostrando foto pro pessoal aí antes de começar. Então, quando eu comecei, o meu objetivo era que eu ganhasse um pouco mais de massa muscular e vencer aquela questão que eu te falei da timidez. Eu não tinha grandes propensões, né? Grandes objetivos. E com o passar do tempo eu fui evoluindo, fui ajustando as coisas, fui entendendo as coisas e fui vendo que aquele processo é uma coisa de constância. Eu comecei, como a maioria das pessoas que vão começar a treinar, num projeto verão. A minha ideia era ficar bonitinho. Tinha 15, 16 anos, era ficar bonitinho pro verão, né? Pô, quero ficar bonitinho pro verão, pra praia e tudo mais. E aí eu fui vendo que aquilo ali ia demorar mais tempo. Que eu ia precisar me dedicar mais se era realmente o que eu queria. E eu lembro que eu comecei com alguns amigos pararam de treinar, outros amigos continuaram e o processo foi passando. E aí quando o tempo vai passando e você vai tendo o resultado do processo, às vezes você ouve daquela galera que começou com você, pô, mas é que sua genética é boa. Então às vezes não é só a questão da genética. Tem a genética, ela tem um ponto sim que ela vai afetar. Claro que eu com meus 67 quilos lá, você nunca vai me ver no Olímpia. Nunca vou ser um top 1 do Olímpia no Open Bodybuilding, não vou ser. Mas dentro da minha genética e dentro das minhas limitações eu consigo chegar ao máximo que eu puder. E isso é um processo que a gente vai melhorando 1% a cada treino. Que às vezes dá até menos de 1% a cada treino, dependendo do nível de evolução que você tem. Então, é um passo de cada vez. Então, seria, eu acho que esses 3 pilares. Antes de eu começar a estudar educação física, eu tive um acompanhamento porque eu pesava 58 quilos. Ganhou de mim. Mas já pessoa com 1,83 m com 58 quilos. Era um pauzinho, assim, fininho. E aí eu tive um acompanhamento com um nutricionista e um personal, porque eu queria ganhar um pouco mais de corpo. Eu não adiantava treinar que eu não ia ganhar massa, eu só ia definir. Claro, o ectomorfo ele tem uma dificuldade de alimentação porque a gente não tem fome. A gente come poucas vezes. Então eu tive que adaptar a minha alimentação, comer 6 vezes por dia, que já era uma dificuldade, junto com o treino. Foi assim que eu ganhei, cheguei a pesar 80 quilos. Hoje estou um pouquinho menos, estou com 74, mas eu cheguei aos 80. Só que é essa coisa.
Saber que tem que ter uma alimentação saudável, tem que dormir bem, descansar bem, muita água, que também era outra coisa que eu não fazia. E o treino acompanhado. Por isso é importante, gente, procurar um profissional, um nutricionista, um personal, para que você tenha o melhor resultado naquilo que você busca para você. Tá? Isso é uma experiência minha e com certeza a experiência do Gustavo também. Busca um profissional que ele vai te ajudar a chegar onde você quer. Agora um bate-volta. Qual que é o seu lugar preferido? Acho que em casa. Em casa. Sonho? Um sonho. Poder ajudar o máximo de pessoas que tiveram ou que têm as mesmas dificuldades que eu tive quando eu iniciei. Uma comida? Pizza. Pizza, todo mundo gosta de pizza. Também Pizza gosta, é vida. gente. Pizza é vida. É o sabor de vida. E é isso aí, gente. Gustavo, obrigado por estar aqui com a gente, agradeço. por falar um pouco da sua experiência e falar para os nossos seguidores tudo que você aprendeu e deixa uma mensagem para quem está estudando educação física e para quem está assistindo a gente hoje. A mensagem que eu gostaria de deixar principalmente para quem está iniciando na educação física é o quê? Hoje em dia no mercado a gente vê diversos professores se formando, mas tente ser mais do que só mais um. A gente que trabalha em academia, que tudo mais, consegue ver que às vezes tem muitas pessoas se formando, mas pessoas que às vezes não estão dispostas a correr atrás do que é necessário. Então não se contente só com a faculdade. A faculdade ela é o início de tudo. Ela é às vezes um grãozinho da areia de uma praia gigantesca. Procure uma área, uma modalidade, não precisa ser a minha, não precisa ser a modalidade de outra pessoa, mas se especialize naquilo. Seja bom naquilo, corre atrás, estude sempre. Assim como a questão das questões de shape que nós estávamos comentando, que é uma evolução contínua todos os dias, tenha isso também, tenha esse pensamento também com relação ao seu conhecimento. Foque em evoluir cada vez mais. Porque assim você vai conseguir ajudar o máximo de pessoas possíveis, que eu acho que é a meta de todos nós, tá? E eu acho que a satisfação vem disso, é você fazer as coisas bem feitas. E para quem está começando a treinar agora, procure um profissional e comece e persista. Comece e persista. Você não vai conseguir melhorar tudo de uma vez, alimentação, treino, descanso, a água, mas tente melhorar um pouquinho toda semana. Se você melhorar um pouquinho toda semana, no macro, você ganha. Independente do seu objetivo. É isso. É isso aí, gente. Obrigado, Gustavo. Obrigado por você não nos assistindo. Fica ligadinho que no próximo episódio vai ter muita coisa pra vocês ainda. Um grande beijo. E ó, vamos ficar fortinho.